Encontrar as raízes da equação x² menos 4x mais 3 igual a zero. Olá, meu nome é Joel, sou professor de matemática e agora vamos resolver essa questão com base em conhecimentos dos números complexos e também do conjunto dos números reais. Então, observe que essa questão, que é uma equação de segundo grau, uma função quadrática, nós iremos observar o seguinte. Antes de iniciar a resolução da questão, nós devemos fazer algumas observações. A primeira observação é quanto aos valores dos coeficientes aqui. Nós temos o valor do coeficiente A igual a 1. O valor do coeficiente B é igual a menos 4. E o meu termo independente, ou seja, meu número C, é igual a 13. Ok? Então, nós temos aí A, B e C. Agora, para a gente encontrar essas raízes, que a gente vai chamar de x1 e x2, são duas raízes, a gente precisa relembrar a seguinte situação. Nós vamos ter que encontrar aqui o determinante, vamos ter que encontrar, aliás, o discriminante, que nada mais é do que o delta, né, conhecido como delta. E existe também a situação de que, se esse delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Se esse delta for maior do que zero, teremos aí duas raízes reais distintas. Mas, em último caso, se esse delta, ou discriminante, for menor do que zero, nós não teremos aí uma raiz real. Pelo contrário, nós teremos aí uma raiz complexa. Muito bem. Essas observações postas, nós iremos iniciar aqui a resolução da nossa questão. Em primeiro lugar, iremos encontrar esse delta. Então, esse delta ele tem essas três possibilidades. Então, a possibilidade que acontecer dessas três irá direcionar a nossa resolução. Ou seja, então nós percebemos que, lembrando lá do nosso primeiro ano, até mesmo do ensino fundamental, nós sabemos que o delta é o quadrado de B menos 4AC. Muito bem, então aqui é o valor pelo qual nós vamos iniciar nossa resolução, ou seja, essa fórmula que define a nossa resolução. Pois bem, esse delta, estou chamando de delta, mas ele é o discriminante. Então, eu tenho o delta, que pelo que nós vimos aqui, o B equivale a menos 4. Então, nós temos menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A, nesse caso, vale 1, vezes C, que vale 13. Então, esse delta ficará assim, ó, menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 13, 52. Então, temos aqui 52. 16 menos 52, o delta vai ficar menos 36. Observe que o delta deu negativo, então aqui temos uma raiz complexa, ou seja, iremos encontrar x1 e x2 não com valores reais, e sim com valores complexos. Então vamos a ele. A fórmula resolutiva, que é a fórmula resolutiva de Bhaskara, nos diz o seguinte, que essa raiz eu posso encontrar da seguinte forma, menos b mais ou menos raiz do nosso discriminante do delta sobre 2a. E nós temos que lembrar o seguinte, que quando ele fala que raiz do delta é a raiz desse 36, evidentemente. Então, a raiz quadrada do menos 36, aliás.
Então, observe como é que eu posso realizar essa raiz quadrada de número negativo. É evidente que a raiz quadrada de número negativo ela não existe para os números reais. Mas existe um modo de encontrar que, lógico, que é uma raiz imaginária, que eu posso organizar dessa maneira. Eu posso colocar menos 1 vezes 36, usando as propriedades dos radicais. Podemos fazer da seguinte forma: raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 36. Então, observe que tem a raiz quadrada, usando-se da propriedade, nós vamos ter raiz quadrada de menos 1 e raiz quadrada de 36. Isso aqui nos garante a seguinte situação. Se eu tenho raiz quadrada de menos 1, a definição para números complexos é que I é igual a raiz quadrada de menos 1. Essa é a definição de números complexos. Basicamente, a definição de números complexos. Então, observe. Se eu tenho aqui que I é igual a raiz quadrada de menos 1, basta substituir nesse valor. Então, observe que eu já tenho a raiz quadrada de 36, sabemos que é 6, vezes a raiz quadrada de menos 1, que é I. Então, nós temos que a raiz quadrada de menos 36 vai ficar 6i. Então, observe que nós já podemos substituir aqui. Dessa forma, nós podemos encontrar aqui x, o menos b, que é o menos 4, vai ficar menos 4, mais ou menos, eu já vou colocar no lugar da raiz de delta, eu já vou colocar 6i. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6i, sobre 2 vezes a. Só que o a nós vimos que vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar menos por menos dá mais, então vai ficar 4 mais ou menos 6i sobre 2. A partir desse ponto, podemos encontrar o x1, que é a nossa primeira raiz, 4 mais 6i dividido por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, vai ficar 2 mais 3i. Essa aqui é a minha primeira raiz, x1. A segunda raiz, que é x2, 4 menos 6i sobre 2. Encontraremos todo mundo dividido por 2 aqui, vai ficar 2 menos 3i. E aqui está as nossas duas raízes para essa equação. Ok? Um abraço, até a próxima.